E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver o que nós temos na aula de hoje. O objetivo dessa aula é compreender e utilizar as propriedades de potência. Vamos ver quais são as propriedades de potência que nós vamos estudar. Você sabia que qualquer número diferente de zero elevado a zero resulta em 1? Está lembrado disso? Você já viu isso em algum lugar? Sabe por que isso acontece? Vamos descobrir. O que a gente já sabe? A potência é um produto de fatores iguais. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. 12 elevado ao quadrado é o quê? 12 vezes 12, que dá 144. Menos 3 à quinta é o quê? Menos 3 vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3, que dá menos 243. Tá? Lembrando que o expoente ímpar deixa o sinal da base, que é negativa, como potência negativa também. Tá? Isso só acontece se o expoente for ímpar e a base negativa. Aí a potência vai ser negativa. Nos outros casos, sempre positivo. Menos 2 quintos elevado ao cubo, menos 2 quintos vezes menos 2 quintos vezes menos 2 quintos. Expoente ímpar, sinal de menos na base, sinal de menos na potência. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Menos 1,3 ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou transformar em fração. Vai ficar menos 13 décimos vezes menos 13 décimos. Menos com menos é mais. 13 vezes 13 é 169. E 10 vezes 10 é 100. Transformo em decimal de volta, eu vou ter mais 1,69. Dito isso, eu vou te dar um tempinho para você anotar os exemplos e a gente já volta continuando com a aula de hoje. Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos continuar o conteúdo, já que você já anotou aí no seu caderno os exemplinhos para se lembrar como é que faz cada caso. Dá uma olhadinha comigo. Primeira propriedade, produto de potências de mesma base. O que acontece no produto de potências de mesma base? Você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Então, no caso ali, 2 à terceira vezes 2 à quarta, vai fazer o quê? 3 mais 4, que dá 2 elevado a sétimo. Ok? Então, sempre assim, multiplicou potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Na divisão de potências de mesma base, a gente faz o contrário. Em vez de somar os expoentes, eu vou subtrair, tá? Então, na divisão de potências de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então, na multiplicação, eu somo os expoentes, na divisão, eu subtraio os expoentes, desde que as bases sejam iguais. E quando o expoente for 0 ou 1? Vamos ver. No caso do expoente 1, eu tenho um exemplo aqui para você. 3 à quinta dividido por 3 à quarta. Eu escrevi aqui como uma fração. E o que me sobrou? Me sobrou só o 3, porque 4 3 foram cancelados em cima e embaixo. Se você aplicar a propriedade, o que você vai ter? Repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 4, 1. Conclusão. 3 elevado a 1 é igual a quanto? É igual a 3. Então, esse resultado ele não sai assim aleatoriamente. É um resultado baseado nas propriedades de potência. Então, 3 elevado a 1 é igual à própria base, que é 3. Então, olha lá. Pela propriedade da divisão de potências de mesma base, devemos repetir a base e subtrair os expoentes. Então, baseado nisso que eu cheguei no 3 elevado a 1. E daí, o resultado vai ser 3. Tá bom? Então, quero que você anote isso no seu caderno
e a gente já volta. Então, agora que você anotou isso aí, esses detalhes que eu pedi para você anotar, nós vamos completar a ideia. Então, enquanto o professor vai explicando, você vai completando a ideia com o que falta. O que falta ali? Você escrever que 3 elevado a 1 é igual a 3. Então, escreve aí no seu caderno. Escreveu? 3 elevado a 1 é igual a 3. Vamos continuando. Então, olha lá. 3 elevado a 1 é igual a 3. Essa ideia ela vale para todas as bases. Logo, se o expoente for 1, a potência repete a base. Certo? Aqui eu vou fazer uma consideração. Veja. Quando tem o 0 elevado a 1, o que acontece? Bom, nós conceituamos o expoente 1 a partir de uma divisão de potências de mesma base. Mas você sabe que a divisão por 0 não é possível. Então eu não poderia fazer 0 elevado a qualquer coisa dividido por 0 elevado a qualquer coisa. Mas eu posso dizer que 0 elevado a 1 é 0? Posso. Porque o que eu vou fazer? Eu vou fazer um excesso de definição. Como assim um excesso um excesso de conceito? O que é um excesso de conceito? Eu vou acrescentar uma informação, vou criar uma exceção. Que exceção é essa? A exceção do 0. Apesar da divisão não ser possível, o 0 elevado a 1 é igual ao próprio 0. Utilizando a ideia que o expoente 1 repete a base. Se o expoente 1 repete a base, então eu posso aceitar que o 0 elevado a 1 é igual a 0. É uma conclusão aceitável. Tá? Mas isso não é sempre possível. Nesse caso, a gente pode considerar o 0 elevado a 1 igual a 0. Mas tem uma outra situação em que o 0 a gente não vai poder mexer. E nós vamos conversar sobre ela agora. Expoente 0. O que eu fiz? Eu considerei uma divisão em que eu tenho a elevado a m, representando números quaisquer, dividido por a elevado a m. E o a tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque eu estou tratando de uma divisão. Certo? Primeira observação. Pela propriedade da divisão de potências de mesma base, quando eu divido potências de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então ficou a elevado a m menos m. E m menos m é 0. Então fica a elevado a 0. Só que nós sabemos que todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Desde que esse número seja diferente de 0, porque a divisão por 0 não é possível. Então, am dividido por a elevado a m é igual a 1. Ligando essas conclusões aqui, nós chegamos aonde? Nós chegamos que a elevado a 0 é igual a 1. Tá? Ou seja, sempre que a base for diferente de 0 e estiver elevada a 0, resulta em potência igual a 1. Aqui, gente, não tem como fazer exceção. Tá? Lá atrás, no expoente 1, era aceitável ter uma base 0. Aqui não é possível, porque a definição de expoente 0 ela depende totalmente da divisão de potências de mesma base. Então, não posso pegar o conceito e repetir. Até porque não faz sentido, né, pessoal? Você sabe que a multiplicação por 0 sempre dá 0. Então, como é que eu vou dizer que 0 elevado a 0 dá 1? Vou repetir um conceito, vou replicar esse conceito dos outros números. Não faz sentido. E não tem como elevar 0 a um expoente e dar um número diferente de 0, sabendo que a multiplicação por 0 sempre dá 0. Tá bom? Então, 0 elevado a 1 é possível? É. É uma definição possível, porque não esbarra em nada. Agora, 0 elevado a 0 já não dá certo, porque ele esbarra na divisão, que é o que você precisa para definir o conceito de expoente 0. Tá bom? Então, a base tem que ser diferente de 0 para que eu possa definir o expoente 0 como sendo 1. Tá? Então, anote esses detalhes no seu caderno e a gente já continua.
Eu tenho certeza que agora você está com um sorriso desse tamanho, porque você descobriu a grande história do expoente zero. Por que é 1? Ah, professor, eu não estou nem um pouco sorridente. Bom, se você não está sorridente, você tem que ficar, porque o conhecimento, ele alegra o nosso dia. Então, você aprendeu uma coisa nova, uma coisa que te assombrou, tenho certeza que desde o 6º ano. Então, agora você já sabe por que o expoente zero, a potência é 1. Tá bom? Então, agora é o seguinte, nós temos um exercício. Diga se as sentenças abaixo são corretas. Se estiverem erradas, corrija-as. Tá? Então, eu tenho aqui 5 sentenças e você vai me dizer se elas estão corretas ou se elas não estão corretas. No caso delas não estarem corretas, você tem que corrigir a sentença, tem que corrigir a frase para mim. Tá bom? Pense um pouquinho, a gente já volta. Vamos conferir a correção desse exercício. Esses itens aqui que nós temos no exercício, eles parecem muito com as propriedades que nós estudamos. Mas será que eles estão iguaizinhos nós estudamos? Porque se tiver igual, tá certo. Se tiver diferente, pode ser que esteja certo, mas é mais provável que esteja errado. Vamos conferir. Aqui na letra A diz assim, ó, que multiplicação de potências de mesma base, eu repeti a base e multipliquei os expoentes. Tá errado? Não posso fazer isso. Eu tenho que somar os expoentes, tá? Na multiplicação de potências de mesma base, eu somo os expoentes. Certo? Na letra B eu tenho uma divisão e eu dividi os expoentes, tá certo isso? Também está errado. Por que está errado? Porque na divisão de potências de mesma base, eu subtraio os expoentes. Eu tenho que subtrair os expoentes, tá bom? E não dividir, tá? Na letra C eu disse que A elevado a 1 era igual a 1. E está errado. Por quê? Porque se o A está elevado a 1, a potência vai repetir a base. Expoente 1 repete a base.
Então, a elevado a 1 é igual a A para qualquer número. Eu repito a base. E se o A elevado a 0 é igual a 0? Errado também. A elevado a 0 é igual a 1, desde que o A seja diferente de 0. E letra E, 0 elevado a 0 é igual a 1. Está errado também. Por quê? O expoente 0 não pode ser calculado para a base 0. Tá? Esse é o erro. Daí não tem como você arrumar essa sentença. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Exercício 2. Você já sabe que 9 é igual a 3 ao quadrado, 27 é igual a 3 ao cubo e 729 é igual a 3 à sexta. Usando as propriedades das potências de mesma base, calcule o valor da expressão 9 vezes 729 dividido por 27. Aqui você vai começar a perceber como as propriedades de potência elas ajudam a fazer cálculos. Porque 9 vezes 729 não é fácil de fazer. Dividido por 27, então, pior. Agora, usando as propriedades de potência, rapidinho a gente chega no resultado. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Muito bem, pessoal, vamos fazer a correção desse exercício. Eu vou trocar esses números todos pelas potências de base 3. Então, olha como é que fica. 3 ao quadrado vezes 3 à sexta, dividido por 3 ao cubo. Quando eu não fizer isso, quando eu não der no enunciado as potências de base 3, como é que eu posso fazer? Eu posso fatorar um número. Se eu fatorar um número e achar ali uma potência no resultado, isso vai ser útil para trabalhar com propriedade de potência. Então, se você fizer, sei lá, 9 dá para dividir por 3, dá 3, dá por 3 de novo, dá 1. Então, o 9 é 3 ao quadrado. Tá? É assim que você acha essas potências. Tá bom? Então, olha só. Multiplicação soma os expoentes. Então, 2 mais 6. E a divisão subtrai o expoente, por isso que fica menos 3. 2 mais 6 é 8 e 8 menos 3 é 5. 3 elevado à quinta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 243. Beleza? Tranquilo? Vamos para o último exercício, então. Calcule o resultado da expressão abaixo e simplifique o resultado, se possível. Tem um expoente 1, tem um expoente 2, tem um expoente 0. Lembra que primeiro você resolve as potências, depois as multiplicações e, por último, adição e subtração. Eu já volto com a resposta.
Olha só, potência de expoente 1, repete a base. Expoente 2, 7 ao quadrado é 49, 2 ao quadrado é 4. E expoente 0 fica 1. Mesmo que seja negativo, professor? Mesmo que seja negativo. Tá bom? Então, o que falta fazer agora? Olha só. 5 vezes 10 é 50 e o denominador repete. 2 vezes 49 é 98. 98 sobre 4 é a mesma coisa que 49 sobre 2, então eu simplifiquei a fração. MMC de 3 e 2 é 6. 6 dividido por 3 é 2, e 2 vezes 50 é 100. 6 dividido por 2 é 3, e 3 vezes 49, quanto que dá? Dá 147. Então tá ali. Menos 100 mais 147 é menos 47 sextos, tá? Aliás, menos 47 sextos não, mais 47 sextos. Por quê? Subtrai e pega o sinal do maior. Nesse caso, o maior é 147 sobre 6. Tá? O 147 é maior que 100. Então, o que nós vimos nessa aula? As propriedades de potência e as ideias de expoente 0 e expoente 1. Tá? Lembrando que o expoente 1 repete a base e o expoente 0 faz o quê? O expoente 0 é sempre 1, desde que a base seja diferente de 0. Tá bom? Então, olha só. Estude com cuidado essas propriedades de potência, resolva os exercícios, reveja os conceitos e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!